aí uma leva, né, de irmãos, glória a Deus por isso, que podem ajudar, que podem abençoar com a obra do Senhor. E louvado seja Deus por aqueles que têm se levantado para estar fazendo a obra do Senhor. Hoje o pastor Azarias esteve colocando lá aquela mensagem que nós estivemos falando aqui na igreja sobre sermos ferramentas na mão de Deus. Hoje o pastor Azarias inclusive criou lá, né, um canal no YouTube da igreja para estar ouvindo mensagens. Então agora você já pode ouvir a mensagem do pastor, né? Então, e justamente nesses dias nós estávamos falando sobre isso, sobre ser instrumento na mão de Deus. A palavra que eu estarei trazendo hoje me fez lembrar muito a palavra ministrada pelo pastor Azarias também, aqui há alguns dias. O pastor Azarias deu uma palavra a respeito de sermos servos do Senhor, e sermos mais servos. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia nessa noite, em Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículo 21. Efésios 5, 21. Amém? Amém. Para a gente pegar mais esse contexto, nós vamos ler do versículo 18. Vamos lá. Efésios 5, 18. Vamos ler juntos, conforme está aqui na projeção. Vamos lá? E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje nós temos uma difícil, ou talvez a mais importante das mutualidades para benefício da família e benefício da igreja. Pense por um momento o que significa a palavra sujeitar-se. Sujeitar-se. Vem o que na sua mente quando você escuta essa palavra? Sujeitar-se. Parece uma coisa não muito agradável para nós. Subordinado, certo? Que mais? Subordinado, que mais? Sujeitar-se, irmão Nilson. Eu suponho que esse é um decreto que tem que ser cumprido. Um decreto que tem que ser cumprido, tá certo? Um decreto que tem que ser cumprido. Porque o decreto, se for um decreto que não for cumprido, é um decreto. Exato. Não é isso? É verdade. Então, é um decreto que tem que ser cumprido. Ok. Cristiane, sujeitar-se. Tem que estar disposto em fazer. Agora pensa como Paulo está dizendo aqui. Ele diz: sujeitai-vos no temor de Deus. Então Paulo está dizendo que deve haver aqui a atitude, mas não é qualquer atitude. Essa atitude tem que ser dentro de um propósito. E qual é esse propósito? O temor de Deus. O temor de Deus. O verbo denota colocar-se sob ou submeter-se. Usado no sentido militar de soldados, submeter-se a seus superiores. Lembra? Lá do exército, quem serviu aqui? O exército. Ih, o negócio está difícil. Lá no exército, você tem que bater continência, né?
E se o capitão, ou seja, a patente superior mandar você fazer alguma coisa, você tem que fazer. Porque você está submetido à ordem daquela pessoa que está acima de você. Você é só um soldadinho raso. Submeter-se também traz a ideia dos escravos submissos a seus senhores. Essa submissão é resultado da ação de duas coisas. Primeiro, se você não é crente, e agora eu estou falando com os irmãos daqui da igreja, mas talvez esteja falando com outras pessoas. Se a pessoa que não é crente, ela está subordinada, sujeitada a obedecer o mundo, a obedecer o pecado e a obedecer ao inimigo de nossas almas. Ela obedece um desses três. O Dr. Russell Shedd, em um dos seus livros, ele fala muito sobre isso. Os três inimigos do crente: o mundo, a carne e o diabo. Então, as pessoas que não são dirigidas pelo Espírito Santo, elas acabam sendo subordinadas ou ao mundo, ou ao pecado, ou ao inimigo de nossas almas. Mas quando nós entendermos que o Espírito Santo de Deus, e qual que é o versículo 18? Vamos lá? E não vos enganeis comigo, em que há dissolução, mas a ordem que Paulo está dando aqui é dirigida para a igreja. A ordem é: estejam submissos à vontade do Espírito Santo. Se você estiver submisso à vontade do Espírito Santo, você vai cumprir ou se sujeitar à ordem que Deus tem para você. Você pode dizer amém? Amém. Qual é a ordem? Enchei-vos do Espírito. Hoje eu estava vendo uma palavra do pastor Augusto Nicodemos, ele dizia o seguinte: a gente, ou muitas igrejas, disciplinam crente fofoqueiro, disciplina crente beberrão, mas não disciplina o crente que não é cheio do Espírito. Podia disciplinar, porque a ordem aqui é: parem de se embriagar e vão se encher do... Isso é tão sério para a nossa vida, irmãos. A vida cristã tem que ser dirigida pelo Espírito Santo. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu pedi para a missionária Andresa ler Tito 3:5, perdão. Tito 3:5, e o pastor Zarias lê Romanos 8:9, Romanos 8:9, e o irmão Nilson acha, por favor, Gálatas 5:22, Gálatas 5:22, e eu vou pedir então para a irmã Luzia achar aí Efésios 1, versículo 13 e 14, Efésios 1, 13 e 14. O que é que diz lá em Tito 3:5? Tito 3:5. O que é que nos diz lá? Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia e que são poucos, mediante o lavrar regenerador e renovador do Espírito. Paulo está dizendo: não foi pelo seu mérito, você não é salvo por aquilo que você faz, mas houve uma obra poderosa na sua vida, um lavar regenerador. Meu irmão, pensa nesse lavar.
Pensa quando você coloca assim o Vanish lá na água assim, né? Aí coloca a camisa branca lá, e quando ele sai de lá, a camisa chega a estar branquinha. Não é amarela não, é branquinha mesmo. Pois é, o Espírito Santo de Deus fez melhor do que isso na sua vida. Amém? Houve um lavar regenerador. Aquilo que estava horrível, aquilo que estava quebrado, aquilo que estava deteriorado diante de Deus, Deus com seu poder, através do Santo Espírito, veio sobre a sua vida, trazendo da sua restauração completa na sua vida. Quem fez isso? O Espírito Santo. Efésios 1, 13 e 14. Efésios 1, versículo 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, que é o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Vocês ouviram a palavra, creram na palavra, agora o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, e ele não só vem, mas ele traz a marca, o selo da promessa daqueles que são de Deus. E esses então que são de Deus, eles receberam, ou melhor, eles já foram selados pela marca daquele que conhece quem é seu, o Espírito Santo. Paulo afirma insensivamente que se alguém não tem o Espírito, então esse alguém não é do Senhor. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está vendo então porque faz sentido? Quando alguém é mais cheio da carne do que do Espírito, Paulo está dizendo aqui, não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. A santificação do crente, irmãos, é produzida pelo Espírito Santo. Amém? Amém. É produzida pelo Senhor na nossa vida. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Ele produz em nós o seu fruto, o fruto do Espírito. E é esse fruto que vai fazer você ser mais santo, mais submisso, mais cheio do Espírito. Então, meus irmãos, a obra do Espírito Santo já começou na nossa vida. Você pode dizer amém? Amém. E como disse o irmão Nilson, o decreto que nos foi dado agora é olha só como Paulo faz. Põe de novo para mim, filho. Efésios 5, 18. Efésios 5, 18. Olha como Paulo trabalha. Ele está dizendo que nós devemos nos encher do quê? Do Espírito. Do Espírito. Ali tem um ponto, parágrafo no final? Não. Não. Então o texto continua, vai para o 19. E aí ele começa a dizer, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Tem ponto, parágrafo? Não. Então vamos para o 20. Dando
dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem ponto, parágrafo? Não. Então vai para o 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Tem ponto, parágrafo? Sim. Sim. Então o raciocínio fecha quando começa no enchei-vos e vai até o sujeitando-vos uns aos outros. Quem é esse que se sujeita ao seu próximo, ao seu irmão? Aquele que foi cheio, selado, habitado, restaurado, regenerado pelo Espírito Santo. Amém. Aleluia. Porque, irmãos, nós não vamos conseguir nos subjugar, nos submeter, se não for pelo Espírito Santo. E é aí que pega o negócio. Pastor Mário Rubens, reitor do seminário Cristão Evangélico do Norte, lá de São Luís, ele diz assim, ao escrever o capítulo 5, versículo 21 de Efésios, Paulo começa a mostrar de maneira prática que nós devemos viver a salvação, refletindo também no meio da nossa família e nos nossos relacionamentos. A palavra sujeitar aqui é viver em prática, viver cheio do Espírito, para que então isso seja possível na nossa vida. Mas porque essa palavra no original só era usada principalmente para escravos. É como se Deus estivesse falando para mim e para você: você é meu, e você irá se subjugar, se sujeitar àquele que eu quiser, através do meu Espírito, porque é agora por ele que você é guiado. Amém, irmãos? Paulo está estabelecendo aqui, irmãos, um princípio bíblico. Que princípio? Um princípio de que aquele que é cheio do Espírito também irá se subjugar, também irá se sujeitar, para que a sua família seja uma família saudável, para que ele viva uma vida cheia do Espírito. O conceito de sujeição vai muito além e é muito mais profundo, irmãos. No original significa literalmente aquele que é colocado sob, ou aquele que é classificado abaixo. Sujeitar-se àquele que obedece. Você está vendo como isso é forte? Aquele que se sujeita, aquele que foi colocado abaixo, e aquele que vai obedecer. A força do termo lembra os outros textos de Romanos 12:10, quem pode achar? Romanos 12:10, Filipenses 2:3 e Mateus 20, 26 e 27. Vou repetir, Romanos 12:10, Filipenses 2:3 e Mateus 20, os versículos 26 e 27. Quem achou Romanos, por favor? 12:10. Pode ler, pastor. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Mas não sejais, o 12 é o 11? não, é ao final do 10. Preferindo-vos uns aos outros em honra, mais do que a si próprio. Não é isso? Não termina assim. A versão é outra, então. Tá. O que é que Paulo está dizendo aqui? Amai-vos
dedicadamente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo dar o quê? Honra. Você não vai ter honra se sujeitando ao outro, mas você vai estar dando honra a outro. Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um considere o outro o quê? Superior. Superior. Sujeitando-vos. Olha aí a palavra. E Mateus 20, versículo 26 e 27. Mateus. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser o primeiro entre vós, será vosso servo. Vosso servo, só que a palavra aí no original, irmão, isso é vosso escravo. Vosso servo. Então, aquele que se coloca, isso, torne-se escravo. Escravo. Alguém que você vai reconhecer que ele está acima, então você vai ser colocado abaixo. Deus não está falando isso, irmãos, para nos rebaixar, para dizer, olha, o seu irmão é melhor do que você. Esse é um pensamento humano. Ele está nos ensinando que há momentos que nós vamos ter que obedecer. Quem foi colocado para a gente obedecer? Senão o negócio vai virar bagunça. E aí eu fico olhando e vendo que às vezes os crentes se preocupam em rodar, em pular, em saltar, em cair no chão, mas não leem a palavra e não reconhecem que ser cheio do Espírito é também obedecer, está sendo sujeitado ao outro e colocando o outro maior do que ele. 1 Pedro 5:5. Olha o que Pedro está dizendo. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos. Esses sujeitos aí, se submetam. Aceitem a autoridade dos anciãos. O que é que mais acontece hoje na nossa geração, irmãos? Desobediência, desonra com os mais velhos. Você vê muitos jovens hoje falando, velho é chato, velho é enjoado, velho é isso, velho não serve para nada, eu que não vou sair do meu lugar para dar para algum velho, como se ele nunca fosse ficar velho. Há uma desonra em nossa geração, e essa desonra é desobediência, é fruto da desobediência, que a desobediência é fruto da carne. Talvez não fique mesmo, porque desobediente está quando é jovem. Exatamente. Mas Pedro continua. 1 Pedro 5:5, ele diz, semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns Aos outros. e revesti-vos de humildade, porque a sujeição trabalha o nosso caráter de ser humilde. Filho de crente que desobedece professor, filho de crente que dá mau exemplo na escola, filho de crente que não honra a autoridade, olhe lá se é crente. Eu ouvi um testemunho de alguém
ou melhor, um testemunho, de alguém que estava dizendo que encontrou um menino de uma escola aí, e esse menino estava lá, e era conhecido como o mais bagunceiro da escola, o mais levado da escola, o pior da escola, mas ele era líder de uma célula. Aí foram chamar ele e disseram assim: menino, mas tu não é líder lá do negócio da célula lá, tu não é assim na tua igreja. Ah, tia, mas isso daí é lá na igreja, aqui não é igreja. Porque as pessoas estão mais se preocupando como serem religiosas do que serem cheias do Espírito Santo. A minha tradução diz: e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos, mas dá graça. Então, quando você se sujeita, existe graça sobre a sua vida. Quando há obediência, não importa quem está lá, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que toda autoridade foi constituída por quem, irmão Nilson? Por Deus. Mas eu não gosto do presidente, eu não gosto do vereador, eu não gosto do prefeito. Pois então você não gostou da forma que Deus soberanamente agiu. O se sujeitar é direcionado pelo Espírito Santo. A Bíblia nos adverte, irmãos, que todos os cristãos têm que se sujeitarem a alguém. Hebreus 13:13. Hebreus 13:13, Tito 2:9. Hebreus 13:13 diz o seguinte: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, a sua desonra. A sua desonra. Quem achou? Tito 2:9. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondones. Não seja o quê, irmã Marcela? Respondones. E você já viu o que mais a nossa geração hoje faz? Com patrão, com professor, com pai, com mãe. Mas o que é que ele faz? Responde. Chega a palavra, a língua chega a coça. A palavra está na boca da língua para responder à altura, como se ele estivesse à altura. Filhos, me escutem agora. A palavra do Senhor tem um único mandamento com promessa. E o único mandamento com promessa é para aqueles que obedecem e honram seu pai e sua. Se não há honra, se não há obediência, a Bíblia nos diz: os seus dias serão encurtados. Em outras palavras, vai morrer cedo, meu filho. E talvez seja essa a coisa que mais tem matado a nossa geração: a desobediência, o querer ser o que ele não é, autoridade. O pastor Lowry Bailey fala que sujeitar-nos uns aos outros significa que cada um de nós se considera submisso à autoridade de um irmão ou aquele que Deus colocou como autoridade. Enquanto a obediência pode ser exigida, a submissão tem que ser espontânea. Então, meu irmão, deixa eu falar para você. Você vai obedecer, às vezes até de cara amarrada, mas
se sujeitar, você não pode fazer de cara amarrada. Porque a sujeição tem que ser, ou a submissão tem que ser espontânea. E como é que eu vou me submeter espontaneamente? Por causa do Espírito Santo, que vai nos levar a fazer isso. Submissão é uma atitude interna do Espírito Santo na nossa vida. Não é uma mera obediência externa. É possível também ser submisso de modo geral, mas recusar a obediência. Como? Quando alguém está pedindo para você desonrar a Deus, mas você é obediente ao Senhor e vai fazer conforme o Senhor lhe mandou fazer. Somente manifestamos verdadeira submissão quando esta nos obriga a fazer algo de que outra forma não faríamos, mas só fazemos direcionados pelo Espírito Santo. Os filhos estão desobedientes, e eu vou dizer por quê. Porque nossos filhos estão mais sendo carnais do que cheios do Espírito. Maridos não estão honrando e não estão amando, porque estão sendo mais carnais do que deveriam ser. Mulheres não estão querendo se sujeitar no seu lar, porque estão sendo mais carnais do que deveriam ser. Porque o mesmo texto que fala sobre ser cheio do Espírito Santo, Paulo vai terminar esse texto falando sobre o esposo, sobre a esposa e sobre os filhos. Eu termino a palavra de hoje, irmãos, fazendo algumas aplicações. Primeiro, entenda que a submissão, ela está na Bíblia, é um tema bíblico, e se está na Bíblia, nós temos que fazer, porque o Senhor está mandando nós fazermos. Tiago 4,7, o que é que nos diz lá? Vamos ler juntos? Tiago 4,7, vamos lá? Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele dirá a vocês. primeiro, a submissão tem que ser a quem, irmãos? A Deus. E olhe lá, que muito crente que não está se submetendo a Deus, mas está sendo, às vezes, dirigido, usado pelo inimigo. Devemos ensinar na família que devemos ser submissos às autoridades. Romanos 13:1, todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Deus. Segundo, em todas as relações sempre haverá a necessidade de submissão. No trabalho, a recomendação da importância da submissão. E isso deve ser ensinado na nossa família. Eu me lembro que uma vez nós tivemos que conversar bastante com a nossa filha. E uma das frases que eu falei para ela foi o seguinte: minha filha, não adianta. Você precisa entender que você vai ter que se submeter à ordem de alguém que foi colocado num patamar maior do que você. Ou seja, seu patrão. E às vezes o patrão não vai perguntar para você se você quer ou você não quer. Ele vai dizer, vai fazer.
e você vai ter que fazer. Esse é o problema da nossa geração, ou dessa geração. Eles não querem serem mandados a fazer, mas eles querem fazer do jeito deles. Efésios 6:5 diz: vós servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor. A submissão, terceiro e último, a submissão é um aspecto importantíssimo na relação conjugal e familiar. No casamento, maridos e esposas devem manter o diálogo para caminharem juntos, sob a vontade de Deus, mesmo sabendo que às vezes um não vai gostar da opinião do outro. Alguém vai ter que dar a palavra final. E quem Deus deixou para dar a palavra final, irmãos? Aí o movimento feminista diz assim: dá um chute na bunda desse teu marido, manda ele passear e vai viver a tua vida. Você não foi feita para ser submissa. Não, meus irmãos, nós fomos feitos para sermos submissos, porque sobre nós há o Espírito Santo, e Ele vai nos levar a fazer conforme a sua vontade. Submissão mútua não significa inferioridade, ou perda de autoridade. Pelo contrário, é um ato de amor e de respeito. Cada membro da família precisa entender que alguém está acima dele. Pastor, e quem está acima do meu marido? Deus. E não se preocupe não, que se ele estiver errado, é ele Deus. E sobre os esposos existe a nossa responsabilidade maior do que se submeter. Nós devemos amar como Cristo amou a igreja. É por isso que essas coisas, irmãos, nós não conseguimos fazer se nós não tivermos cheios do Espírito Santo. Amém? Então fica de pé e vamos orar.